A mensagem ela está voltada ao reino de Deus. Diga comigo assim, o reino de Deus. Pode ser mais forte? Nós temos 4 níveis de autoridade abençoado, explicitamente clara na Bíblia, tá ok? Mais para frente nós vamos mostrar os textos, vou mostrar alguns textos hoje para você, mas está muito notório na Bíblia a questão da autoridade civil, tanto de uma nação como de forma geral, a autoridade eclesiástica, que é a autoridade da igreja, é o papel da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há um bom tempo atrás, nós temos, por exemplo, isso é uma aula, isso é uma, amém? Mais forte, isso é uma, não estou pregando, tá? É uma aula, literalmente, escola de sabedoria. Há um tempo atrás, eu estava com um pastor muito maduro, pastor Elias, lá de Jales, da primeira igreja da PIB de Jales. Eu vou lá todo ano, 2 vezes, pregar pelo menos. E nós estávamos falando, e ele é já um homem ancião, muito estudado, teólogo, muito conhecido. Eu disse, pastor, qual é a sua visão sobre casamento? Tem várias linhas hoje, pode separar, não pode separar, se caiu adultério pode separar, tal. Ele disse, Arão, eu tenho uma linha, eu sei que nós temos muitas linhas de pensamento quanto à questão de um segundo casamento, tal. Não é o assunto, eu só estou usando um exemplo, mas ele falou algo que me deixou muito tocado com aquilo e pensativo naquilo, que ele disse assim, por exemplo, uma coisa que a igreja perdeu e que passou-se para o civil, para o governo, é a autoridade sobre casamento. Por exemplo, nós temos o Carlos que trabalha em cartório, mas na época de Deus, no Velho Testamento e na época de Jesus, o casamento não era legalizado porque foi feito um papel num cartório. Isso é um fato hoje, uma organização, eu não sei se é a palavra correta, isso é algo que se torna legal mediante a lei dos homens. Só que biblicamente você não vê, não havia um cartório que uma pessoa ia se casar. Por exemplo, José e Maria não se casaram num cartório. Isso é uma lei dos nossos tempos. Sim, Carlos? Antigamente, nos tempos mais bíblicos, o poder para isso estava sobre a igreja, a autoridade e os pais. Eram os pais que determinavam quem ia casar, abençoavam, e a igreja, o governo eclesiástico. Hoje, se uma igreja não casar e se os pais não aprovar, mas o Estado Civil declara que é casado, é casado. Então veja que isso é um equívoco ou uma colocação totalmente antibíblica. Mas eu estou te mostrando isso para você entender que a igreja, ela perdeu um espaço, e você vai entender por que eu estou te mostrando hoje, que a igreja ela perdeu um espaço muito grande em outras áreas por erros nosso, ok? Mas nós temos o nível de autoridade civil, eclesiástico, familiar e social. E aqui abrange várias coisas. Volta lá então mais detalhadamente para mim, pastor Paulo, desses 4 níveis de autoridade. Vamos para o civil. Nós temos o civil, presidente, governadores, prefeitos, vereadores. Aqui eu pus só um exemplo para você entender. Então, nós temos aqui, aí nós podemos colocar ali também o parlamento, os deputados, enfim. Eu pus alguns exemplos para você entender que nós temos autoridades. Por exemplo, nós estamos diante de um momento hoje na nossa nação, na minha opinião, assim, uma situação muito delicada, quase que um colapso, para mim, na minha opinião, por um erro administrativo dos nossos governantes, da situação civil da nossa nação. Um Brasil hoje um país com impostos abusivos, um dos países com o imposto mais alto que existe no planeta, e uma falta de competência para gerenciar tudo isso. Por exemplo, o Brasil está vivendo esses dias, para mim, uma falta de competência por causa dessa autoridade que Deus considera como autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade lhe foi dada na terra, mas mesmo equivocada, e a Bíblia também é clara,
que se o rei ou o presidente, ou os governantes, eles gerenciam mais, o povo padece. Isso está na Bíblia. Se eles gerenciam de forma correta, o povo é abençoado. Isso é base bíblica. Amém, gente? Porém, as autoridades elas são respaldadas pelos princípios de Deus. Próximo. Nós temos aqui os eclesiastes, são os pastores, os líderes de ministério, seu líder de célula, ou um pastor coordenador, ou um pastor presidente da igreja. Então, dentro da estrutura, e isso olhando para a nossa igreja, com todo respeito, pelo amor de Deus, se você olha para uma estrutura da igreja cristã romana, do catolicismo, tem o Papa, os bispos, o arcebispo, e vai descendo, o padre e tal. Então, em toda a visão eclesiástica, ou seja, dentro da linha de religião, nós temos também autoridades, que são autoridades que nos foram dadas, e que Deus também respalda isso. Próximo. Depois nós temos familiar, que são o seu pai, a sua mãe, ou alguém responsável, que ficou na sua vida responsável, na falta de um pai, de uma mãe, você tem que estar debaixo de uma autoridade também familiar, ok? Próximo. E no social nós temos os empregadores, você tem uma empresa que você trabalha, você está debaixo da autoridade daquela empresa, do dono da empresa, do encarregado da empresa, do seu patrão, lá na escola dos professores, dos gerentes da onde você trabalha, dos encarregados e outras pessoas que no meio secular, eles estão na sua frente, ou estão acima de você, e você deve respeito à autoridade dessas pessoas. Então, nós temos também, essas quatro áreas que nós entendemos que são as áreas de atuação, as divisões dos governos, das autoridades que estão sobre nossas vidas, tá? Mostrando isso para vocês, eu queria que vocês agora entendessem. Eu fiz essa introdução para você entender. Pode voltar à página inicial, pastor Paulo, que você entendesse agora sobre áreas que nós precisamos conquistar. Olhe para mim. Antes de eu entrar detalhadamente, quero que você olhe para mim. Hoje, para mim, já há muito tempo, eu venho pensando sobre isso. Mas confesso para vocês que tinha conhecimento desse fato, para mim era visível esse fato, mas eu não dei tanta atenção e tanto foco em cima desse fato. Nós, como igreja, e quando eu falo igreja, não a comunidade cristã, a igreja evangélica, olhando para a ótica do Brasil, ok? Eu estudei história da igreja, tenho uma noção razoável de história da igreja. Queria até dizer para você que se você quer crescer na Bíblia, você pode achar na internet, entra na internet, vê lá a história da igreja. Eu tenho até uma apostila, que se alguém tiver interesse, depois me fala, eu tento fazer as apostilinhas, a gente tenta vender o que preço de custo de xerox. Eu tenho 2 apostilas muito boas sobre a história da igreja. Talvez nas próximas escolas nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Carlos, esse é um negócio interessante para a sua escola, sobre a história da igreja, como vem, desde Jesus, todos os períodos da igreja. Isso é muito interessante. Mas quando nós olhamos para o período da reforma da igreja, de Lutero, quando Lutero se levanta e vem os batistas, os anabatistas, e vem os metodistas, vem todo o processo de restauração da igreja até os anos 2018 que nós estamos hoje, nós encontramos algo muito, muito claro e que é um fator determinante porque a igreja não chegou aonde deveria ter chegado. Porque a igreja de Deus, a igreja cristã, independente de placa, o movimento evangélico, ele se focou em uma mensagem quase que absoluta: Jesus é salvação. E eu não quero me passar por herege aqui, e nem quero trazer nenhuma conotação ou uma mensagem de que o evangelho da salvação de Jesus não é algo maravilhoso e poderoso. A base é o evangelho da salvação. Só que a igreja, durante anos, ela ficou totalmente focada no evangelho da salvação.
E as outras esferas, as outras áreas, elas não houve um investimento de conquista por parte do povo de Deus e da igreja de Deus, independente de placa, de conquistar, de alcançar outras áreas, a não ser só a área espiritual ou a salvação. Então, o grande foco durante anos é a salvação do povo de Deus. E aí nós temos hoje uma igreja com muitas pessoas, e o evangelho cresceu. Por exemplo, a própria história do Brasil, os evangélicos cresceram, mas olha a situação, os evangélicos cresceram, falam em 40 e poucos milhões de evangélicos no Brasil, mas nós não vemos que a sociedade mudou. Isso que há anos eu venho me perguntando, e esses dias eu estava numa viagem, e eu já falei isso com alguns pastores, e eu estou abrindo algo com vocês agora, de verdade. Cabeceira de cama não é nenhum assunto para me trazer num culto normal, ainda que eu acho que nossa igreja tem maturidade para ouvir isso. Quando eu era mais jovem, nós passamos por um mover de avivamento. Eu já presenciei vários moveres de avivamento na igreja de Deus. Houve uma época que era um mover de libertação muito forte, depois uma unção muito forte do Espírito Santo, porque são movimentos e ondas, e tudo isso é o agir de Deus. São fases e períodos que a igreja vai passando. E eu, como tenho 54 anos e vim de um berço evangélico, eu já passei por vários momentos da igreja evangélica. Então, quase que esses anos vai te dando condições de observar um pouco da história do movimento evangélico. Alguns de vocês se converteram há menos anos, mas alguns de vocês são filhos de pastores. Alguns já presenciaram algumas coisas, e você vai vendo, mas você vai observando, minha opinião. Quando eu estava lá atrás, teve um período, por favor, nós estamos numa aula e eu queria que você não se frustrasse com o pastor de vocês, ok? Não se frustre comigo, tá? Estou super bem, animado, servindo a Deus. Mas eu tive um período da minha vida que eu acreditava, e talvez eu vou abrir agora com vocês algo que não é bom, talvez é uma falha, talvez, acho não ser, mas talvez eu esteja enganado. Então, humildemente, quero fazer essa colocação. Eu tive um período que eu acreditava que a igreja evangélica no Brasil iria realmente transformar tudo nessa nação. E esses últimos anos foi me deixando numa situação de que eu comecei a acreditar que a igreja de Deus hoje, a igreja evangélica, ela está salvando vidas, mas muito pouco mudando mentalidades e realidades. Eu vou tentar te mostrar por quê agora. Vou repetir. Na minha opinião, a igreja evangélica, ela tem focado nos últimos anos muito a vida da igreja, a salvação, vida com o Espírito Santo, né? Libertação, restauração, mas tudo voltado ao âmbito espiritual. Um setor, uma das áreas, que eu vou tocar também nela, a igreja entrou, mas não com saúde, com uma visão correta, na minha opinião. Mas o grande foco da igreja nos últimos anos tem sido, coloca para mim as áreas, pastor Paulo, a salvação. Mas nós temos aqui, eu coloquei aqui pelo menos 8 áreas, que a igreja precisa atuar de forma mais intensa. E que nós que somos filhos de Deus, e que nascemos de novo, que conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos nos abrir e quebrar os preconceitos que temos, e que confesso para você que eu também preciso quebrar ainda alguns pouquinhos preconceitos em relação a algumas coisas. Não sei se é preconceitos, talvez são desconfortos. Eu nem acho que eu tenho preconceitos, eu tenho alguns desconfortos. Mas a igreja de Deus, ela ficou muito focada na religião, no sentido salvação. Vamos ganhar pessoas para Jesus, e amém, as grandes missões são ganhar pessoas para Jesus e tudo, mas a igreja, ela pouco entrou. Por exemplo, nós temos uma base hoje
Eu pergunto a você agora: quem tem tido mais influência na nossa sociedade hoje? No aspecto família, nós ou a Rede Globo? Encontre uma resposta. Por exemplo, nós estamos vivendo dias. Eu estou com uma mensagem, que eu vou ministrar ela domingo nos nossos cultos, sobre os sinais da vinda de Jesus. Eu vou começar uma série, nas quintas-feiras vamos falar do Espírito Santo, e nos domingos vamos falar da vinda de Jesus nesse mês de junho. É o foco que Deus está me dando. Tem sentido que precisamos voltar a falar sobre a vinda de Jesus. E domingo agora a mensagem vai ser os sinais da vinda de Jesus. E um dos principais sinais da vinda de Jesus, eu vou falar isso com todo respeito, é essa grande dificuldade que nós temos hoje com ideologia de gênero, questão do homossexualismo. E nós temos hoje, um número enorme de pessoas. Eu não quero generalizar isso como se fosse uma conta absoluta e um número fechado, mas, na minha opinião, o maior número de pessoas envolvidas no homossexualismo hoje, no Brasil, são influenciados pela mídia, que tem lançado um bombardeio ferrenho via Satanás, e tudo à base disso é Satanás, lançado uma mentira, destruindo a ideia família. Família, a base da palavra. A família é resultado de um homem que se casou com uma mulher e que gerou filhos e que constituiu uma família. Com todo respeito, caso você tenha um pensamento diferente, só me respeite na minha liberdade de pensamento e liberdade de pregador. Se todos os seres humanos decidissem serem homossexuais, você não teria nascido. Porque não há procriação. Não entendo que o casamento é só para a procriação, mas entendo que uma das bases fundamentais de um casamento é a procriação, porque a visão de Deus é encher a terra, popular a terra, para encher ele da sua glória, que são seus filhos. E dentro de uma relação homossexual, não há essa possibilidade, naturalmente falando. E a maior arma de Satanás é atingir a família. Digamos que a igreja de Deus, além da salvação, ela tem tocado a família. Por exemplo, a maioria das igrejas fala de família, tem trabalhos para a família, não são todas que têm diretamente, mas a base das igrejas, da igreja de Deus hoje, independente de placa, ela atinge a área família. Nós ministramos, nós temos, por exemplo, na nossa igreja, cursos de casais, estamos o tempo todo falando de família. Eu estou agora, nesse momento, falando e defendendo a família. Então, isso é uma área, mas nós precisamos ampliar muito mais isso. A igreja precisa, nós precisamos entrar com isso. Por quê? Porque as 4 autoridades da terra, de alguma forma, elas estão mandando, governando essas 8 bases que eu estou te passando para vocês. Uma das autoridades aqui é a autoridade eclesiástica. Mas você há de convir comigo, por exemplo, quando nós pensamos em família, parte da questão família hoje não está na mão do movimento eclesiástico, da igreja, está na mão, por exemplo, quem define quem está casado ou não é o governo civil, não os eclesiásticos. Mas na Bíblia não tem isso. As pessoas não iam para um cartório. Isso é coisa de alguns anos para cá. Até vou te pedir, Carlos, levanta para mim de quanto que é, não sei se você tem de cabeça, de quando que se oficializou isso. Não tem, acho que você tem naquele estudo seu, né? Depois você vem me dar um toque nisso. Mas biblicamente, não era o governo que instituiu uma família. Era a própria família, o pai, a mãe, que abençoava os pais, os pais da moça e do moço, e a própria igreja abençoava. Era um poder que estava sobre a igreja. E a igreja perdeu esse poder, e isso foi para o governo civil. Então nós, como igreja, precisamos exercer mais nossa força e o chamado que Deus nos deu na família, em prol da família. Nós, por exemplo, estamos agora diante de uma situação na nossa nação, e geral, irmãos, geral, eu e a pastora Sônia temos nesses últimos anos viajado muito para fora. Alguns países que nós temos ido, a gente vê muito pouco a questão homossexual, mas alguns países é um negócio aflorado, é impressionante. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu já passei por 33 ou 34 países. O Brasil
viajando. É um dos que está com o maior índice dessa coisa. É um negócio muito forte no Brasil hoje. E isso, nós não temos autoridade sobre isso. As leis do governo civil estão implantando leis aonde aprova uma base de família totalmente equivocada da base de família aos olhos de Deus e da palavra. Onde está a igreja? Precisamos se manifestar. Segunda área, religião, né? Aí você fala assim, essa base, nós como igreja precisamos ter força nessa área. Quantas religiões hoje? Quando eu coloquei religião / igreja ali, quantas religiões nós temos hoje totalmente contrárias ao Deus dos deuses? Nós precisamos ter força em direção a isso. Uma outra área, economia. E aqui eu queria entrar, mas muito rapidamente, até porque vocês sabem, é uma das áreas que Deus me deu graça, que Deus me prosperou, uma das áreas da minha vida que Deus me abençoou, e eu tenho sido hoje uma luz, um ministério que tem falado sobre vida financeira no Brasil todo, e Deus me levantou com esse ministério. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhe bem para mim, escute o que eu vou te falar. É vontade de Deus que nós, o povo de Deus, tenhamos saúde e prosperidade. A Bíblia é clara que o rico domina sobre o pobre. Desculpa, você tem duas coisas para fazer com o que você está ouvindo agora: discordar, mas vou ser sincero para você, discordando ou não, essa é uma verdade. Quando você tem mais recursos financeiros, as pessoas te respeitam mais. Eu vejo isso na minha vida hoje. Quando você tem mais dinheiro, eu estou falando na santa colocação da palavra. Quando você prospera, se você está numa cidade, Deus te exaltou naquele lugar financeiramente, as pessoas te respeitam mais, o gerente do banco te respeita, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. Quando nós estamos passando muitas lutas, dificuldades, nós somos às vezes humilhados, somos não tão ouvidos pelas pessoas, as pessoas ouvem quem tem mais dinheiro. Eu vejo que às vezes eu chego num lugar, e às vezes são pessoas importantes, e aí quando eu chego eles falam assim, chegou a pessoa que sabe o que vai falar agora aí, chegou o pastor Arão. Abra suas duas mãos que eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Abra as mãos e olhe para mim, por favor. Se você tem preconceito em relação ao que eu estou te falando, você nunca vai alcançar isso. Deus quer que nós tenhamos governo e domínio sobre a economia. Deus quer que nós tenhamos autoridade na área econômica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue com as mãos abertas aí, recebe. Quando você como pessoa, como família, quando nós como igreja temos uma condição financeira diferente, as pessoas nos veem diferente. As pessoas elas abaixam a cabeça para nós. Quando nós passamos dificuldade, há muitos anos, eu parei de pegar todo ano. A prefeitura que entrega um monte de coisas para o acampamento. Eu falei, eu não preciso mais disso, porque eu sei que eles fazem isso como se nós fôssemos miseráveis. E eu sei o que eu estou te falando, como se nós fôssemos miseráveis, que não tivéssemos dinheiro para ir pegar comida lá. Eu não pego mais já há alguns anos, falei, não precisa mais pegar. Não é orgulho, é entender que Deus nos tem dado condições para não depender. Nunca fiquei dependendo de um político para ficar pondo nada aqui dentro. Veja bem, eu vou entrar daqui a pouco em política, porque eu entendo que nós temos que estar lá para governar, mas não para estar lá como os mendigos, porque não somos mendigos, somos uma igreja que é de Deus. Nós não temos que estar lá chorando migalhas da mesa daquele povo. Deus tem nos dado graça. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Eu quero liberar uma palavra para você. Deus te chamou e te colocou no reino dele, mais do que para ser salvo e salvar vidas. Deus quer nos levantar como uma igreja poderosa também na área financeira. Que Deus te abençoe, que Deus mude a tua visão, que Deus abra as portas e que você saia daqui hoje crendo, eu vou entrar nessa área econômica e vou ser próspero. Quem recebe dê uma manifestação diante de Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Levante as suas duas mãos aos céus, o mais alto que você pode.
Olhe para mim com as mãos levantadas. Deixa eu liberar uma palavra para você. Eu libero uma palavra para a sua vida agora, que lá na onde você trabalha, você vai chegar ao cargo mais alto e ao salário mais alto que alguém podia chegar naquele lugar. Deus vai te colocar como gerente, Deus vai te exaltar naquele lugar, Deus vai te levantar naquele lugar, você vai ser abençoado, e eu repreendo toda vergonha e toda luta. E se você está aqui nessa noite, você tem lutas nessa área, Deus vai te exaltar, sua empresa, seu negócio, a empresa que você trabalha, sua função, sua área vai ser próspera e abençoada, e você vai ter para dar, para emprestar e abençoar. Quem recebe tem a melhor manifestação diante de Deus. Nós precisamos tomar posse disso. Porque quando nós temos governo, veja, as 4 áreas de governo. O governo não pode estar na mão dos ímpios. O governo econômico não pode estar, nós temos que ser um povo abençoado. A área da economia, nós temos que entrar nela, temos que acreditar. Abra suas mãos, eu estou cheio disso. Eu profetizo, abra as mãos, pelo amor de Deus. Eu profetizo que Deus te levante. Que Deus encontre pelo menos 5 pessoas hoje à noite aqui, que tome posse disso, que Deus te levante financeiramente, para você mostrar que o reino de Deus e as pessoas de Deus têm recursos e serão prósperas e abençoadas. Amém? Essa área nós precisamos entrar. Olha, vou falar com autoridade. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Por favor, receba como uma palavra de Deus. E se está te incomodando, e se vai te incomodar o que eu vou falar agora, é a maior prova que você tem problema com isso. Vou repetir. Se o que eu vou falar agora te incomoda, é a maior prova que você tem dificuldade nessa área. Eu vim de uma família muito simples. E a cultura da minha família era: me dê. Meu pai era missionário. Então a vida inteira dele, quase que um bom período, a vida inteira não, quando ele entrou para o ministério, a cultura da denominação que nós estávamos, era que meu pai receberia ofertas. E algumas pessoas da minha família, minhas irmãs, viveram anos e até hoje: me dê, me dê, me dê. Mas eu nunca quis viver daquela forma. Nós temos algumas missões hoje, escute, eu sei o que eu estou te falando. Eu não nasci ontem no meio evangélico. Nós temos algumas missões que são literalmente pedintes. Não seja um crente que só vive de ganhar. Deus quer te abençoar para dar. Melhor é dar do que receber. Amém? E muitas vezes nós vamos criando uma cultura financeira de só ganhar, só receber, só receber, só receber. Nós precisamos abrir a nossa mente, entender que Deus nos pôs para governar na economia. Na economia. Ciência. Eu vou passar todas, depois nós vamos trabalhando. Ciência. Deus precisa levantar médicos. A igreja precisa ter mais médicos. Se nós tivéssemos 10 médicos aqui nessa igreja, ia contagiar todos esses médicos. A igreja precisa de cientistas. Nós precisamos entrar em áreas que a igreja não está. Veja quantas pessoas tem nas nossas igrejas que estão envolvidas nesse meio da ciência. Desculpe, não é de forma pejorativa que eu estou colocando. A igreja de Deus está nas linhas mais rasas da sociedade. Nós precisamos subir para níveis mais altos. Esses dias o Juninho falou para mim: pastor, eu estava num churrasquinho com 7 irmãos, 7, 8 irmãos da igreja. E olhamos um para o outro e começamos a descobrir, todos nós terminamos uma faculdade. E aí começamos a falar um com o outro. Os sete, inclusive eu, nós começamos a falar do Senhor e dizer: se eu me formei numa faculdade,
foi de tanto pastor Arão ficar bombardeando lá de cima que era para fazer uma faculdade. Muitos de vocês estão aqui, voltaram a estudar, porque eu tenho falado, batido em cima disso. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós, a igreja de Deus, não fomos salvos, desculpa, não é em tom pejorativo, não suje a mensagem de Deus, não é só para a salvação do inferno, que já é a coisa mais importante se você for salvo, mas a salvação em Deus, ela transcende a salvação do seu espírito. Deus quer te levar para níveis mais altos. Nós precisamos entrar na ciência. Quantos pastores hoje nós temos que estão envolvidos nessa área da ciência? Quantos líderes, quantas pessoas na igreja? Na educação, graças a Deus, essa igreja tem bastante gente envolvida na educação. Quantas pessoas têm vindo para a igreja? A professora Cláudia está aqui, vou só usar ela de exemplo, fique em pé, pastor. Quantas pessoas têm se convertido nessa igreja pela influência dessa mulher? Essa mulher é conhecida como uma mulher crente de verdade lá na escola. Pode aplaudir a Deus. Vários irmãos da nossa igreja trabalham na área de educação. Levante as duas mãos aos céus e diga assim: o reino de Deus, pode ser mais forte? Transcende salvação. Ele quer entrar através de nós em todas as esferas da sociedade. Amém? Então nós temos a área da educação, nós precisamos entrar nisso. Agora estamos com o Expresso Riso começando a entrar nas escolas aqui. É o reino de Deus entrando nas escolas. Nós temos a área de comunicação. E aqui eu preciso confessar algo. Aqui eu pequei muito até esses dias. Eduardo, Marcelo, vários falavam: pastor, o senhor precisa explorar mais a mídia, a igreja, seu ministério. Mas nós vamos entrar mais pesado nessa área de comunicação, porque esse é um dos meios fortíssimos hoje. Comunicação hoje é algo fantástico, forma de alcançarmos pessoas, e a comunicação hoje ela se abriu de uma forma, irmãos. Ela é uma odisseia de claros e escuros, sabe? Ela é uma força muito forte para o mal, mas para o bem também. A comunicação, a coisa ruim se espalha, mas a coisa boa também se espalha muito. Mas nós vivemos em dias hoje, irmãos, quando eu era jovem, 19, 20 anos, nós não tínhamos o acesso à comunicação como temos hoje. Acontecia um negócio lá no Japão, ia chegar aqui depois de 3 meses. Irmão, hoje a bolsa de valores no Japão, teve um presidente lá que deu um pau, ela caiu o mundo inteiro. A comunicação hoje é algo, é fantástico. Hoje, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, você acessa, você chega em casa agora, você liga, você sabe o que está acontecendo, não é no Brasil, é no mundo inteiro. As redes sociais hoje sabem de tudo sobre nós. Vou dizer uma coisa para você, se você quiser tentar se esconder um pouquinho, não tenha Facebook, não tenha nada, não tenha nada, porque hoje a comunicação, a forma de interagir, a mídia, é uma coisa poderosa. E às vezes nós temos deixado que nós como igreja não entremos nisso. Áreas de artes e entretenimento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conheceu uma pessoa na face da terra que não gosta de música? Não existe. Música nasceu no céu. Quantos anos nós como igreja demoramos para abrir a igreja para músicas, para nos inovar? Eu vim de uma faculdade, fiz a faculdade depois, eu vim de um seminário teológico, que quando eu fiz em 82 esse seminário teológico, 81 para 82 quando eu comecei, os professores do seminário teológico que eu estudei no Sul, eles ensinavam que era pecado usar microfone no culto, porque ele emitia vibrações que provocavam sensualidade. Você consegue entender um negócio desse?
Bateria dentro de uma igreja batista era o próprio mundo encarnado dentro da igreja. Você ter um grupo de dança, um ministério de dança, dançando durante o louvor, tem igrejas até hoje que tem muita dificuldade com isso. Mas quando você abre os livros de Salmos, Salmo 150, um dos principais salmos, ele diz assim: louvai ao Senhor com adufes e a arte está na Bíblia. Os instrumentos, toda espécie de arte. Eu vou profetizar uma palavra, vou liberar mais uma vez, porque vai chegar uma hora, quem sabe a minha mulher se converte uma hora, de tanto que eu tenho falado isso, ela não me escuta, que escute pelo amor de Deus e comece a fazer isso. Estou esperando a hora que alguém vai pegar a sua tela de pintura, colocar naquele canto, e durante o culto vai começar a pintar uma tela. Pelo amor de Deus, pega aquela tela sua e traz para cá, senão eu vou trazer, e na hora do louvor, você começa a pintar um quadro de adoração a Deus. A arte, os entretenimentos, são áreas que nós precisamos entrar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos sair dos limites. Deixa eu dizer uma coisa para você, desculpa. Por que as pessoas gostam de ir numa boate? Passa em frente a uma boate, irmão. Vê a iluminação. Que nós somos tão impregnados com religiosidade, que a gente não quer que essas coisas, de alguma forma, tenha aqui. Por que tem luz, por que tem um palco preto, tal. Mas aí o cara, antes de converter, estava lá, nas baladas, e olha para o negócio. Alguém está me ouvindo? Diga amém. É que no fundo nós somos cheios de religiosidade, e essas crenças mentirosas nossas nos impedem. Porque as nossas crianças têm que ter interesse. Por que as pessoas não têm interesse por que as crianças querem ter interesse de vir no culto? Porque o ministério infantil lá em cima tem entretenimento. Não estou falando que nós vivemos de entretenimento, mas são áreas que nós vamos entrar, mas a palavra vai ser ministrada, o ensino vai ser ministrado, a vida de Deus. Eu não estou falando que nós temos que viver disso, estou dizendo que são áreas, artes, entretenimento, nós temos que entrar. Precisamos explorar mais o teatro na igreja, precisamos explorar mais a dança na igreja. A apresentação que nós tivemos agora na Páscoa, desculpa, não é nada profissional, mas vou dizer para vocês, fantástico, são uma das fotos que estão no meu Facebook que eu mais gosto de olhar. Quando o Carlos está ali com aquelas crianças, as roupas, os pais, foi maravilhoso, Júcio, aquilo foi maravilhoso, que cada ano cresça mais, em nome de Jesus, que o Natal cresça aqui, porque nós precisamos entrar nessas áreas de artes. Você pode levantar as mãos o mais alto que você pode, diga assim: a igreja entrando nessas áreas e governando, amém? Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? E aqui, eu nunca tive preconceito, olhe bem para mim, estou terminando, eu nunca tive preconceito, ok? Nunca tive preconceito, mas de certa forma um desconforto. Com o quê? Eu não me sinto e não tenho liberdade de ser um político. Não é o que eu quero para mim. Mas nós, como crentes, por mais que é um desafio, vou dizer para você, talvez seja um dos maiores desafios da igreja, é conseguir fazer alguma coisa aqui, ó. Porque isso aqui está acabando com a nossa nação. E infelizmente, uma boa parte, não todos, porque temos homens de Deus lá, mas uma boa parte dos crentes que entram para a política, eles são totalmente contaminados. Essa igreja precisa colocar alguém no governo dessa cidade, pelo menos como um vereador ou uma vereadora. Eu estou orando por isso. Nós precisamos entrar nessa esfera. Sabe por que nós estamos padecendo? Porque aqueles políticos que estão lá em cima não tem nada de Deus. Nós passamos por 3 mandatos, 2 do Lula e 1 da Dilma, totalmente anticristãos.
O Deus daquele povo era pinga e macumbaria. Desculpe. Com todo respeito, se você pensa diferente, me perdoe. Mas os partidos de linha de esquerda da nossa nação são totalmente anticristãos. Sabe por que nós estamos padecendo? Porque os governantes da nossa nação, porque cadê a igreja? E os que entram lá, muitos deles se perdem lá em cima. Mas nós precisamos continuar orando e declarando, para que Deus nos dê força como igreja para entrar lá. A igreja, essa é a aula que eu queria partilhar com vocês hoje. A igreja não pode ficar só no campo salvação. Nós precisamos olhar para isso tudo e entender que nós precisamos entrar nessas áreas e conquistar espaços nessas áreas, para que nos tornemos fortes e o reino de Deus seja expandido e seja derramado sobre a terra. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Antes de nós terminarmos, eu sei que já vai passando o horário, mas faz valer a pena ter vindo para cá. Qual é a área que Deus tem te colocado? Olhe para cá, antes de fechar seus olhos. Tenta se localizar aqui, em qual área, seja no trabalho do dia a dia, ou algum ministério, ou algum dom que você tem. Que Deus comece a te levantar para entrar nesses segmentos. Que Deus te levante para ser alguém que vai falar de família na luz de Deus. Religião, igreja. Possamos viver uma igreja realmente segundo o coração de Deus. Na área da economia. Sair daqui hoje acreditando, tomando posse disso. Deus, eu não quero prosperar simplesmente por prosperar. Quero prosperar porque eu quero ser um referencial aí fora, de alguém que rompeu na vida, que cresceu e que tem autoridade para chegar nos lugares. Amém? As pessoas nos respeitam mais. Leia Provérbios. Você vai ver algumas dezenas de versículos na Bíblia dizendo que o próspero, ele tem respeito, que as pessoas ouvem quem tem. Ciência. Que Deus levante homens e mulheres nessa igreja nossa, que entre em todas as esferas de ciência, seja na área da medicina, em todas as áreas, nos hospitais, que Deus nos coloque nos lugares todos, na área de educação, que nós tenhamos força de entrar na educação, na área de comunicação, artes e entretenimentos e no governo. Feche os seus olhos, você pode, coloque as mãos no seu coração. Senhor, abre os nossos olhos, que nós não tenhamos uma mente limitada de conquistas, só da salvação no sentido de salvação do Espírito, mas que a área de cultura, que a mente nossa, que essa igreja seja uma mente totalmente aberta a crescer e atingir todas as áreas. Tira de nós toda religiosidade, toda mentira de Satanás contra a base de família, toda mentira quanto à base da igreja, toda mentira quanto à base da economia. Todas as mentiras de Satanás sejam quebradas agora pelo sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus. A ciência, a educação, a comunicação, artes, entretenimentos, no governo. Que o Senhor nos levante aqui em Sertãozinho para entrar em todas essas áreas. E que nós, como autoridade, tanto como igreja, como família, venhamos estar entrando em todos os segmentos dessa sociedade, em todas as áreas que existem, que possamos ganhar espaços
e que cada um dos que estão aqui, tanto os pastores como os líderes, como cada um dos que vieram para cá, para essa escola de sabedoria hoje, essa escola já tem o nome, Escola de Sabedoria, que sejamos sábios, para termos uma visão de entrar nos lugares que o Senhor tem nos colocado. Eu queria te convidar para terminarmos hoje. Estenda suas mãos no lugar onde você trabalha, ou você tem desenvolvido um trabalho. Tenta encontrar esse lugar. Estenda as mãos agora. Estenda suas mãos para esse lugar. Comece a orar agora dizendo: Deus, me levanta naquele lugar. Me levanta naquele lugar. Te peço agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esteja derramando a tua graça, tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja nos levantando. Que a graça do Senhor, em nome de Jesus, estenda suas mãos, abra sua boca e diga: o Senhor vai me exaltar, e eu vou entrar em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas, em cada dimensão o Senhor vai me levantar. Levante pessoas aqui, Senhor, com autoridade, com graça, nas áreas mais distintas possíveis. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Aleluia. Amém. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que o sangue de Jesus te abençoe, te leve para casa cheio da bênção, em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos aqui, vou estar ministrando uma palavra abençoada. Domingo estarei ministrando nos cultos sobre a vinda de Jesus. Vai ser bênção demais, amém? Vão com Deus. Obrigado por ter vindo na escola de sabedoria. Deus abençoe vocês.